Monday evening in Europe, it's Space Cafe Brazil time. Our Space Cafe Brazil with Ian Grosner will begin very soon. And as always, we really appreciate your participation and ongoing feedback, so keep sending that over. My name is Chiara Monter. I'm the event coordinator at Spacewatch Global and host of our Space Cafe Young Global Talents. Spacewatch Global is a Europe-based online platform for information in and about space and new space activities in a geopolitical context. And I would like to take this moment to thank all our private and corporate supporters that have showed their commitment to keeping our independent journalism alive. We really appreciate that. And with Ian, we found a great friend and a wonderful host for our Brazilian outreach. So I know that many of you are already familiar with our website, our bi-weekly and daily newsletters, and our Space Cafe podcast. The latest one with Paul Taylor is very interesting as he paints a very dark picture about the European space sector, so definitely worth a listen. And for all our fans of audio content, we also have 2 new episodes out each week in our Space Cafe Radio, where we talk with interesting people on the road, at shows, and at conferences. The last one, freshly published today, features Pascal Faucha, chairman of the European Space Surveillance and Tracking Consortium, or our mini-series on Artemis, just a click away from you, so definitely go check that out. And we also keep our fan shop online open for you to support us actively and become a space watcher. And if you've missed any of our previous web talks, we have an archive available on our webpage in the events section and on our YouTube channel. And we will host our Space Cafe Brazil live on a regular basis. Now with that, my job is done, and I'd like to hand you over to your host in Brasilia today. Ian, over to you. Thank you so much, Chiara. So now I'll pass to Portuguese. Bom, boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, boa noite, enfim, bom dia, dependendo de onde você estiver, se estiver ao vivo aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a professora doutora Thaís Russomano por ter aceitado o nosso convite e por estar presente hoje aqui nesse Space Café Brasil, o 8º Space Café Brasil. Passa realmente muito rápido. Me lembro, outro dia, estar conversando com o Thorsten, arrumando o primeiro Space Café Brasil, que foi com o professor Olavo Bittencourt. E hoje nós temos outra professora aqui, mas para falar sobre um outro tópico, né? Naquela oportunidade falando sobre direito espacial, e hoje nosso tópico aqui é medicina espacial. Ou seja, dentro do Space Café nós temos essa tradição de tentar abarcar aí o maior número possível de áreas relacionadas ao espaço. Então, hoje nós vamos falar, ter a honra aqui de ter uma conversa, um bate-papo com a professora doutora Thaís Russomano. E eu queria, antes de passar a palavra para você, professora, falar rapidamente aqui, ler resumidamente o seu currículo. Sei que é um currículo super resumido, mas a professora Thaís Russomano tem mais de 30 anos de experiência em medicina aeroespacial, fisiologia e medicina digital. Não sei se a tradução aqui ficou muito boa, mas depois ela pode aprofundar mais nisso aqui. Ela é médica com mestrado em medicina aeroespacial nos Estados Unidos, tem PhD em fisiologia espacial pela KCL do Reino Unido e foi pesquisadora por 3 anos na DLR, na Alemanha. Fundadora e coordenadora há 18 anos do Micro-G da PUC do Rio Grande do Sul, está vinculada academicamente a diversas universidades, a KCL do Reino Unido, Universidade de Lisboa e a Universidade Federal, se eu não me engano, CSPA do Brasil. Não sei se Carlos, mas depois a professora pode me corrigir aqui. É autora de livros, capítulos de livros e vários artigos, acadêmica do IAASM e do IAA. É membro de conselho de empresas, revisora de periódicos e detém patentes em ciências espaciais e engenharia biomédica.
professora Thais atuou como mentora voluntária do Space for Women, que nós temos aqui várias colegas atuantes também na área do Space for Women, que é uma iniciativa da ONU, né? Nós sabemos da UNOSA, e ela atuou aí desde o ano de 2020. E é cofundadora da ICO, né? Da Inova Space, que tem a sua base aí no Reino Unido. Então, professora Thais, seja muito... E pode dar um início aí, vamos começar esse nosso bate-papo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, tenho o maior prazer em falar para o público brasileiro, em especial, para o público em geral do mundo inteiro, né? Tem uma atividade internacional muito grande, mas claro que para o Brasil é com um carinho especial, um carinho extra. Fico muito feliz. Ótimo. Não, a felicidade é toda nossa, né? Quando eu fui gravar, inclusive, as chamadas para o programa, eu tenho certeza que a senhora é uma das, se não a maior especialista brasileira nessa área. Então, assim, nós é que temos a agradecer, e a felicidade por contar com uma brasileira com tanto prestígio na área e com tanto conhecimento, e que se dispõe aqui a vir aqui ao público e, enfim, conversar um pouco. Professora, justamente sobre isso eu queria saber um pouco sobre a sua formação profissional, e que se você pudesse falar também um pouquinho, porque nosso público aqui é muito diversificado, mas nós temos muitos alunos, né? Muitos alunos, inclusive, aí, espero hoje, de medicina, e assim, muitos perguntam, sim, e aí como é que eu faço depois para uma questão de uma especialização? É possível fazer essa especialização no Brasil? Eu tenho que necessariamente para o exterior? Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre a sua experiência própria, né? E o que você aconselha aí para os jovens que estão ingressando nessa área. Sim, eu comecei muito cedo, porque eu primeiro fiz a faculdade de medicina no Brasil, né? E fiz a residência médica no Brasil também. Acho que isso é muito importante, né? Que o profissional de qualquer área da saúde espacial ou de áreas mais técnicas, como a engenharia, astrofísica, etc., se brasileiros façam a formação no Brasil, porque isso garante uma atividade profissional no seu país de origem, né? Isso sempre é algo que eu penso ser muito bom. Não existia à época nenhuma forma de eu seguir uma atividade acadêmica no Brasil. Eu tive que, então, ir para os Estados Unidos fazer o meu mestrado, como foi falado na apresentação, em medicina aeroespacial. Naquele momento era o único mestrado em medicina aeroespacial aberto a civis no mundo. Inclusive, eu tive colegas de vários países, como Alemanha, China, Índia, enfim, vários países. E depois segui ainda mais, saí do mestrado, fui para o doutorado, etc. Como é que eu vejo isso, né? Quando eu comecei, particularmente no final dos anos 80, né, o meu mestrado, já formado em medicina com a minha residência, o cenário espacial era muito diferente. Nós tínhamos todo, digamos, o projeto espacial, exploração humana do espaço, vinculado a agências espaciais e, portanto, vinculado a governos. E isso, ao meu ver, era uma restrição muito grande. Em 2001, nós tivemos o primeiro turista espacial, o Dennis Tito, né, um americano, um engenheiro americano de 61 anos, que foi para a Estação Espacial Internacional pela Space Adventures. E isso começou, digamos, como tudo na ciência é um pouco lento, isso começou, então, a mudar o cenário, né, e que se concretizou mais essa mudança agora, com a entrada de grandes empresas no setor do turismo espacial e um aumento imenso de startups mundo afora nesse setor espacial, mas especialmente eu falando da questão da exploração humana do espaço. Então, o que eu posso dizer para aqueles que têm interesse, né? Imagino que qualquer área do conhecimento possa um dia ser, digamos, utilizada dentro da ciência espacial. Então, claro, falo eu na área da saúde, com mais propriedade, mas não só a medicina.
a fisiologia, a fisioterapia, a farmácia, a psicologia, a nutrição e assim por diante são muito bem-vindas como áreas de atuação dentro da saúde, né? Não é nem na medicina, da saúde do astronauta no espaço. Então, realmente, cursar o que a pessoa tem afinidade, né? Seja uma dessas áreas dentro da área da saúde ou outras, como engenharia, etc. E depois, sim, a partir do momento que a pessoa tem o seu diploma na mão e já está apto, né, profissionalmente, eu acredito que seria muito importante fazer, então, afunilar, né, um mestrado, um doutorado para essa área do conhecimento, a área espacial. E aí vem aquela mesma situação que eu tive em 1990, quando eu comecei o meu mestrado. Não há hoje, aqui na Europa, por exemplo, hoje eu moro em Londres, na Inglaterra, um mestrado na área de fisiologia humana, de medicina espacial. Não há? Não há. Eu fui professora do mestrado, o único que existia aqui por 13 anos, 12, 13 anos, que era ligado ao King's College, que é esse KCL. Ah, sim, King's pronto, College, King's decifrei o mistério. E que começou em 2009 e fechou, a universidade fechou esse mestrado em 2020. Existem outras tentativas, né, de cursos aqui na Europa, como tem a International Space University, que não é só ligada à medicina, tem vários outros cursos. Eu estou tendo várias iniciativas em várias universidades aqui na Europa, também no Brasil, sou professora de cursos de medicina aeroespacial no Brasil, com um foco, isso é muito importante lembrar, com um foco muito mais voltado à aviação. Certo, Medicina de aviação. Então, a medicina aeroespacial não deixa de pegar essas duas frentes, a de aviação e a espacial. Eu prefiro, dentro da minha carreira, dediquei mais à questão espacial. Então, isso, digamos, se torna mais difícil. Mas aí vocês têm que ser criativos, as pessoas que querem seguir essa carreira têm que ser um pouco criativos. Faz o seu mestrado numa área X e afunila a sua tese com uma aplicação ou com um foco na área espacial. Ou seja, entre em contato com a literatura, com congressos, com participação em academias, sociedades, etc., nessa área. Inclusive, na página da minha empresa, da Inova Space, que foi falado, que é inovaspace, com 2 Ns.org, tem uma parte que é resources, né, que são recursos, assim, e ali tem informações para as pessoas que estão começando, como associações, sociedades, bolsas de estudo, missões análogas, tem o que a gente chama de library, que seria uma livraria, assim, uma biblioteca, de artigos, capítulos de livros e livros, a maior parte deles todos com download free. Né? Então, que assim, coisa boa. Então, existem digamos, essas informações, não só na página da Inova Space, pode ser em outros lugares, mas eu acho que quando a gente quer uma coisa na vida, acima de tudo, a gente tem que ser criativo. Além de persistente, ser criativo. Com certeza, não, e que bom, né, assim, que você já trilhou esse caminho, como você explicou, o curso na época era restritíssimo, né, questão dos pessoas de fora, civis, enfim, pessoas de fora das agências espaciais, né, e hoje as coisas estão um pouco mais fáceis, você está dando o caminho das pedras aí. Agora, realmente, me surpreende até saber que na Europa não há mestrados nessa área, e aí eu faço um paralelo com os meus colegas, a parte do direito espacial, que a gente também é uma das pautas nossas, né, do direito espacial, também é a carência de cursos, ou cursos muito específicos, nichos realmente, em poucas universidades no mundo, que se dedicam a essa matéria. E é como você explicou, né, professora? A área espacial, ela engloba quase que todas as áreas de conhecimento humano, né? Então, é claro que quando a gente pensa, primeira coisa no espaço, a gente pensa lá no cientista, no engenheiro, né? Quem vai construir um foguete, etc. e tal.
óbvio que é uma parte importantíssima da atividade espacial, mas a gente tem que sempre lembrar que não é a única, né? Que essas outras áreas e que, como você mesmo falou, não é nem nas áreas das ciências da saúde é específico ou somente para os médicos, né? Tem todas essas outras áreas envolvidas, fisioterapia, enfim, psicologia, enfim, todas as outras áreas. Mas como que surgiu para você, até porque foi há um tempinho atrás e numa época que era até difícil, como você mesma mencionou, ter acesso, né, ingresso nessas especializações, mas como foi para você, assim, o que surgiu como motivação para entrar nessa área espacial? Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, nu e cruamente, eu não saberia dizer a resposta, mas o que me foi contado é que por volta dos meus 4 anos, assim, 3, 4 anos de idade, eu já falava nessa questão espacial por algum motivo qualquer, que até surpreendeu a minha família. Minha família é uma família de advogados, né? Eu Exatamente. tinha que estar, Eu assim, conheço alguns aqui em Brasília. eu tinha que estar fazendo direito espacial, assim como tu, por exemplo. Seríamos colegas mais próximos, porque nada, nem na minha casa, nem no colégio, nem amigos, nada levava a eu gostar ou eu ter alguma inclinação para a ciência espacial, mas nasceu comigo, eu acho, porque eu tinha era uma emoção, né? Até eu gostaria de comentar isso, provavelmente os que estão me ouvindo, os mais jovens que estão nas suas carreiras, eu acho interessante alguns aspectos que eu aprendi com esse aspecto, mas terminando assim, toda a minha infância inteira foi espacial, né? Eu fundei um clube de astronomia para crianças, que graças à Legal. minha família ser toda de advogados, me ajudaram a fazer o estatuto, tinha até estatuto, tinha carteirinha, Olha, negócio tinha, profissional mesmo. Hein? professor, tinha eleições, né? Mas eu sempre ganhava para ser presidente. A reeleição era sempre a minha, Tá ano após certo. ano. E aí eu ainda fiz umas jogadas, né? Como eu digo, tem que ser criativo. Eu convidei o meu tio, que morava nos Estados Unidos à época, médico, para ser um mentor, um sócio honorário. E aí eu dizia que era um clube internacional, que tinha. Olha só, é claro. Bom, resumo, eu fui. Quando chegou na hora de fazer o vestibular, a minha família disse: ó, chega de astronomia, agora vamos pensar sério como é que tu vai ganhar dinheiro, como é que tu vai se sustentar, como é que tu vai ter uma carreira. Eu era muito jovem, né? Quando eu fiz vestibular, tinha 15, 16 anos. E aí eu fiz para medicina, que era uma área que me atraía, assim, não posso negar. E por um tempinho, assim, dentro da medicina, eu achei que a astronomia, enfim, cosmologia, ia ficar como uma, uma ciência paralela, um hobby, né? E um pouco depois, até visitando esse meu tio nos Estados Unidos, eu descobri, ele era professor na Johns Hopkins à época, e nós descobrimos, em verdade, que existia esse único mestrado aberto a civis em Dayton, Ohio, nos Estados Unidos. E aí eu pensei, puxa, é a chance de eu unir a medicina à Exato. ciência espacial. É isso. Então, assim, o meu caminho foi muito mais longo que talvez esses jovens que possam estar nos ouvindo, outros que nos ouçam depois, com a gravação, enfim. Mas uma coisa que eu acho importante, assim, que eu estou há 30 anos, mais de 30 anos na área acadêmica, e eu lido muito com jovem, com estudante que quer fazer alguma coisa, tem aquela ansiedade, eu não sei bem o que eu vou fazer, e sempre me chama atenção, porque eu sempre soube o que eu queria fazer. Né? Eu acho que quase que eu divido o mundo, né? Naqueles que sempre souberam, daqueles que não sabem. Né? E eu vejo que hoje tem muita opção, e para aqueles que, de alguma maneira, ainda se sentem um pouco perdidos, né, em que caminho tomar, etc., certamente tentar várias coisas, cursos online são muito importantes para conhecer um pouco mais daquela área. E se a questão espacial for a mais forte, não se preocupe com que área, como tu mesmo colocasse, muito bem, não é só o engenheiro, o médico, etc. Não, hoje eu tenho dentro da Innova Space, por exemplo, a área de arte e design.
Então, Exato. faz arte, faz design, pode fazer voltado à Isso. ciência espacial, não existe restrição. Qualquer Exato. área, desde que a pessoa também, obviamente, goste do espaço, né? Não pode se forçar a Exatamente. fazer uma coisa que não quer. Exatamente. A vida é Claro. muito curta para isso. E, professora, uma outra coisa que você falou também, que realmente é a quantidade de informações, e muitas informações disponíveis gratuitamente, né, para as pessoas hoje. A gente tem muitos recursos aí, coisas que nós não tínhamos há 30, 20 anos atrás, né? Hoje a gente está ali exatamente com essa quantidade de informações. Isso é muito bom, né? Acho que ajuda. Por um lado, até tem informação demais, e aí isso pode causar para os mais jovens, como você explicou também, para aqueles que não estão decididos, assim, causar um pouco de dificuldade. Mas, por outro lado, é fantástico, né? A gente vê a Não, quantidade claro, claro. de material, e bom material, e muitas vezes de graça, aí, palestras e Não, etc. E tanta artigos. coisa, né? Eu, no meu tempo Artigos. de estudar medicina, eu tinha que solicitar o artigo na biblioteca da universidade, esperar 1 ou 2 meses, não mais, se é que ia conseguir o artigo. Verdade. Quando eu digo para meus alunos que eu fiz medicina e trabalhei como médica, né? Porque eu fiz a minha residência, trabalhei Sim. em emergência, em unidade de tratamento intensivo, hospitais, sem internet, sem Google, sem nada disso, sem um mobile, né, um celular, É. eles me olham como se eu fosse um dinossauro, né, saindo de uma caverna. Mas eram outros tempos mesmo, e Eram outros realmente tempos, por isso que eu digo, às vezes eu acho que como tu estavas comentando, essa informação em excesso, uma das coisas que eu acho que às vezes atrapalha é um pouco essa criatividade, porque a certo. dificuldade é a mãe da criatividade, né? A gente, na dificuldade, Verdade, a verdade. gente tem que buscar uma forma, e esse exercício de buscar soluções criativas, né, práticas, muitas vezes se perde quando se tem rapidamente, muito facilmente acesso à informação. Mas eu Exato. não acho que seja ruim ter, mas acho que a gente tem que Sim, ter sim, cuidado. mas tem que ter cuidado. Concordo integralmente, verdade. Então vamos entrar um pouquinho mais na matéria, assim. Eu sei que, obviamente, aqui é uma conversa, a gente não tem, o público também é diversificado, não temos somente médicos aqui, nem as pessoas da área da saúde. Mas, assim, se você pudesse resumir para a gente, assim, quais são, na sua visão, né, de especialista de muitos anos, os principais riscos associados aí com o voo, e aí eu vou ficar com a questão do voo espacial mesmo, não vou Sim. nem entrar na parte da medicina aeronáutica, não, porque, como você falou, né, ainda que estude junto, às vezes os cursos são muito ligados, a gente também tem isso na área do direito, mas acredito que seja bem diferente a questão, porque, por razões óbvias, gravidade é uma delas, enfim, outras. Mas, assim, quais seriam os principais riscos associados aí ao voo espacial, né? Porque muita gente fala assim, quero ser astronauta, meu sonho é ser astronauta, mas normalmente não pensa exatamente nessa parte dos riscos, né? E que ainda são muitos. Não, claro, até porque o risco vem sempre muito ligado à falta do conhecimento, né? E dentro da ciência espacial como um todo, né, quando as pessoas até me perguntam, nós vamos a Marte, eu sempre digo, nós já estamos em Marte. Como humanidade, como civilização, como progresso tecnológico e científico, nós já estamos explorando Marte com rovers, né, com robôs Sim. e não com seres humanos. Mas essa área do conhecimento, a medicina, a área da exploração humana do espaço, ela realmente ainda é muito capenga em muitos aspectos, e por isso seria ótimo que mais pessoas se juntassem a nós. O que são esses riscos, né? Claro que esses riscos estão ligados a muitos fatores ambientais, em especial. Então, com a evolução que houve do Gagarin, em 1961 para cá, nós temos, desde, na verdade, da Space Shuttle, em 81, né, 20 anos depois do Gagarin, nós começamos a ter um ambiente de uma nave espacial muito similar ao ambiente da Terra. Então, nós temos nós respiramos
a mesma concentração de oxigênio que a gente tem aqui a nível do mar, a pressão atmosférica é a mesma, temperatura controlada, etc, etc. O que resta, então, assim, né? Qual é essa grande dificuldade? Como tu mesmo pontuasse, a gravidade, né? Não que o astronauta na órbita terrestre, isso acho que vale a pena até ressaltar bastante, porque não é nem medicina nem direito, é física. Sim, Obviamente, sim. na órbita terrestre, a força gravitacional da Terra ainda está atuando. A nave espacial, a estação espacial, está em torno de 400 quilômetros de altitude. A Lua está a Exato. 300 mil quilômetros e a Lua orbita a Terra por causa da gravidade terrestre. Sim. Então, obviamente, nós temos a gravidade. O que acontece é que a nave espacial fica numa queda livre, né? Então tudo dentro dela flutua. É que o efeito é da microgravidade. Então a gente acaba dizendo que é a mesma Dizendo coisa. que não tem. Exato. É. Mas, enfim, a microgravidade, a radiação, né? As questões ligadas, que são muito complexas, temos que concordar, as questões psicossociais, né, dos voos espaciais, porque isso não interessa se tu está numa nave espacial, se tu está na Antártica, ou se está tendo umas férias em Cancún, né? E também o que eu adicionaria, né, esses três componentes, aspectos ligados ao ciclo sono-vigília, que tem um impacto muito grande no nosso corpo. Todo mundo sabe o que é uma noite mal dormida, né? Porque a espaçonave, a nave espacial, a estação espacial orbita a Terra em torno de 27 mil quilômetros por hora, que dá, então, digamos, uma órbita a cada 90 minutos, são 16 dias e 16 noites, digamos, né? 16 dias completos em 24 horas. Em 24 horas. Então, a gente pegar esses 4 mundos aí, né? A radiação, a microgravidade, os problemas psicossociais, o ciclo circadiano, né? Esse relógio biológico fica alterado, nós já temos aí grandes universos para se estudar, né? E a gente tem que lembrar uma coisa muito importante, que acaba sendo, acho que, um aspecto realmente assim essencial para o entendimento da medicina espacial. A gravidade terrestre, além dessas condições que eu falei, de atmosféricas, de gás, de oxigênio, de pressão, etc., a gravidade, ela molda o ser humano. Nós somos, por definição, seres terráqueos. Exato. Então, nós somos, além de terráqueos, nós somos terrestres, né? A gente não vive na água nem no ar. Nós temos seres que vivem no ar, a gente tem seres que vivem na água, a gente tem seres que vivem na terra, como nós, e tem uns in between aí, né? Que podem viver de um lado ou do outro. Mas, enfim, nós somos seres terráqueos. E ao sair da Terra, mesmo a 400 quilômetros de altitude, o nosso organismo, nós como seres humanos, começamos a sofrer de alguma maneira, seja emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Nós estamos sob um estresse. O espaço é um lugar austero, hostil, porque ele não é a Terra como nós estamos acostumados. Até aqui na própria Terra, para as pessoas fazerem uma analogia, se a gente subir uma montanha, qualquer um de nós, a gente já vai começar a sofrer. Se a gente for para um deserto, né, com a temperatura, a gente também já vai sofrer. Então, o próprio ambiente terrestre pode nos levar a ter, digamos, reações, né, desagradáveis e que afetam o nosso bem-estar e a nossa saúde. Mas dentro de tudo isso, mais talvez importante seja a gravidade. Porque no momento que esse molde é feito, né, e qualquer um de nós sabe que, por exemplo, as pernas são mais fortes que os braços, só porque as pernas contrapõem a gravidade, e os braços não. A gente até pode ter braço forte, mas tem que ir para a academia. Mas, enfim, a ideia é que no momento que esse molde é retirado, o ser humano, então, passa a sofrer, né, e se tornar um ser diferente. Anatomicamente, o funcionamento deles, que a gente chama de fisiologia, que é o funcionamento de órgãos, sistemas, células, tudo isso fica alterado. E aí vem uma outra pergunta, que eu acho mais filosófica, talvez as pessoas tenham interesse em pensar sobre o assunto. Queremos nós, como espécie, como civilização, ir para o espaço, ou para a Lua, ou para Marte, seja onde for,
como seres humanos, ou queremos nós nos tornarmos lunares, marcianos, espaciais, cósmicos, Exato. né? São duas coisas que vão, na verdade, em algum momento, ser um divisor de águas, né? Queiramos ou não, talvez se a gente conseguir morar na Lua um dia e começar a reproduzir na Lua, aí nem se possa considerar que um ser nascido na Lua venha para a Terra, né? Conhecer o passado, os museus. Pois é, não, com certeza, questões filosóficas mesmo e que, de alguma forma, moldam, né, o que a gente pensa para o futuro. Eu quero, inclusive, convidar os colegas que estão assistindo. Eu não tenho acesso ao chat do LinkedIn, mas quem estiver assistindo aqui pelo Zoom e quiser fazer perguntas, use ali o Q&A e vou ter o maior prazer em repassar as perguntas para a professora Thais. Mas dando continuidade nisso, e aí vem até o tema que foi o tema escolhido aqui para esse nosso Space Café, né? Que é a questão do futuro da humanidade no espaço. Acho que tem um pouco do que você acabou de falar, dessa questão filosófica mesmo, em termos de do que nós queremos, né? Se nós queremos só ir lá, conhecer e voltar, como a gente fez com a Lua, como a gente, agora no programa Artemis, já está se tentando, e alguns outros projetos também da China, não só ir lá e voltar, mas ter uma base permanente, como ocorre com a Estação Espacial Internacional. A médio prazo também fazer isso em Marte, né? Qual que é o futuro da humanidade, aí vendo sobre um pouco dessa perspectiva da medicina espacial, como é que a gente pode preparar mesmo o organismo, o que vai ser necessário de mudança, ou de, enfim, questões técnicas, tecnológicas, a questão da gravidade, enfim, como é que a gente vai ver isso. E aí aproveito para também pensar nesse outro prisma, né? Porque hoje a gente está passando justamente por essa mudança, muito nítida. Como você falou, há 30 anos atrás eram raríssimos, eram praticamente para militares e somente para pessoas da NASA, mas hoje a gente começa a ter aí essa profusão de empresas privadas atuando nas atividades espaciais. Então, o futuro das atividades espaciais também passa por essa presença das empresas privadas, né? Então, como é que você vê um pouco disso, assim, em termos de futuro da humanidade no espaço, considerando essas questões de termos mais atores espaciais hoje do que tínhamos há 20, 30 anos atrás, e como que dentro da sua área, como é que nós estamos nos preparando para participar e para ter essa presença aí no espaço? Não, excelente a pergunta. Desculpa, eu acho que assim, ó, nós temos hoje um momento da ciência espacial que é muito similar ao que aconteceu com a aviação, né, no início do século passado. E está existindo uma popularização onde pessoas com menos dinheiro, menos capacidade física, menos saúde, vão começar a aventurar pelo espaço. Então, vamos olhar. E isso, na verdade, vai mudar totalmente o desenho da presença do ser humano no espaço. Nós temos várias, eu diria que, até como tu colocasse bem, assim, eu acho que nós temos várias forças puxando o ser humano para um lado e para o outro. Nós temos as agências espaciais que seguem digamos, com projetos muito, muito grandes, muito bem estruturados e têm uma função muito importante, mas nós temos hoje a entrada dessas empresas, né, de grande porte que estão realmente mudando a visão, o cenário. E aí eu acho que é uma coisa interessante, porque nós passamos, desde o Gagarin até agora, estudando o corpo humano normal no espaço. Nós pegamos pessoas normais e botamos num ambiente, entre aspas, doente, né? E vemos como é que a pessoa se adapta, etc, etc.
Agora nós vamos começar a pegar pessoas muito mais comuns, digamos, e talvez até doentes, né? E expô-las a esse ambiente, né, hostil, austero, doente, que é o ambiente doente no sentido, eu não sei se é boa a expressão, mas doente no sentido de nós não termos as mesmas condições que nós Sim, temos aqui na Terra. Então, nós sim. vamos sofrer. E eu acho que são duas, é um momento assim de modificação imenso. A medicina espacial, a fisiologia espacial não está preparada para esse tipo de viajante espacial. Nós vamos aprender nesse momento com esses novos viajantes, tanto aqueles que tomam medicação, quanto aqueles que têm doenças crônicas, quanto aqueles que são mais velhos ou bem mais moços. Tivemos já exemplos. Eu acho que Exato. esse lado privado já entrou mostrando a sua cara, né? Isso. Uma paciente que tinha tido câncer, tem uma prótese, um senhor de 90 anos, né? Exato. Não é o perfil que nós estávamos acostumados a ver indo para o espaço. Naves espaciais sem astronautas, só com civis, né? Imagina que isso, até num curto espaço de tempo, depois que essas 3 grandes empresas, a gente pode dizer, né? Que é a Virgin Galactic, a Blue Origin e a SpaceX entraram no mercado. Então, houve uma revolução e muitas startups no mundo se criaram em função dessa revolução. Nós estamos passando por uma modificação, acho que tão importante quanto a ida do Gagarin em 61. Mas aí vem essa outra pergunta, né? Como é que isso tudo se ajeita nos programas e nos próximos anos que vamos ter pela frente? Eu acredito que o ser humano não vai deixar de ir para o espaço, apesar de haver sempre o questionamento, existe tanto problema na Terra, por que explorar o espaço? Isso é o que eu mais ouço também. Mas até um parênteses aqui, para não querendo fugir da resposta, mas só um parênteses, eu acho que tem uma questão psicológica aí por trás, porque a única ciência questionada nesse sentido, né? Nenhuma outra ciência, nenhum outro momento é questionado, né? Ou um esporte, o que seja, uma atividade qualquer não é questionada. Eu acho que é porque exatamente é o tipo de atividade que corta o cordão umbilical com a Terra e nos torna um outro tipo de ser. E isso eu acho que assusta as pessoas, e o assustar a pessoa leva ao questionamento, tentando minimizar e até, de uma certa maneira, bloquear, se possível for. Bloquear, né? Verdade. Mas, de qualquer forma, eu vejo, inevitavelmente, nós, com pessoas mais saudáveis, menos saudáveis, governo privado ou associação de todas essas coisas, habitando mais permanentemente a órbita terrestre, já estamos falando em hotéis orbitais, etc. E a volta para a Lua, né, que foi uma pena sair em 72 sem nunca mais voltarmos, né? Eu acho que se perdeu tanto em conhecimento, né? E aí vai entrar muita questão do direito espacial, de como realmente organizar essa sociedade lunar, o trabalho lunar, a exploração lunar, o que vem para a Terra, o que fica lá, enfim. E depois exploração dos recursos espaciais, enfim, muitas coisas. E um dia talvez aí da Marte. Então eu vejo com muito bons olhos, e acho que as pessoas que estão nos assistindo, né, nos ouvindo, que tenham interesse na ciência espacial, como já comentamos e concordamos, em qualquer das áreas, que sigam esse caminho, porque certamente está se abrindo, não é uma porta, é uma comporta de oportunidades nessa área. Eu vejo o ser humano se tornando um ser espacial, de alguma forma, e para o bem da própria humanidade, porque, claro, temos muitos bilhões de anos ainda pela frente, né? Nenhum de nós estará vivo para ver, mas se nós não sairmos da Terra, nós estamos fadados ao desaparecimento, né? Independentemente de vir um meteoro, de vir um cometa se chocar com a Terra, não estou nem falando um desastre desse nível, estou falando que naturalmente um dia a Terra desaparecerá. Então, a saída da Terra é uma necessidade,
Sim, Claro que daqui a bilhões de anos, quando o Sol deixar de ser uma estrela viável, né? Mas, enfim, é uma realidade, né? Já estamos na metade do caminho. Agora, a outra metade é para explorar outras opções por aí, eu acho. interessante. Não, e o mais interessante é que nós somos a espécie que entendemos exatamente esse processo, chegamos a essa conclusão e entendemos da necessidade de realmente, não sei se a médio prazo, a longo prazo, enfim, mas de ter realmente, senão, é como você falou, naturalmente vai acabar, né? E não estamos falando nem de problemas aí aqui presentes, de guerras, de aquecimento global, não sei o que, não, falando que realmente vai acabar, né, por conta das questões físicas e, enfim, relacionadas. Eu vou aproveitar aqui e fazer algumas perguntas que estão vindo da nossa audiência. O Ricardo pergunta aqui, Ricardo Albuquerque, o estresse maior para o corpo humano acontece durante a estadia no espaço ou durante o lançamento e a reentrada? Eu queria, professora, também aproveitar e perguntar uma questão que sempre colocam, também aproveitar essa do Ricardo, e se você pudesse comentar rapidamente também sobre a questão das diferenças entre homens e mulheres. Como é que né, agora, como você falou, agora que não só são astronautas, a gente está vendo aí pessoas mais velhas, pessoas doentes, pessoas que tiveram doença, etc. Não era aquele perfil dos anos 60 mesmo, de astronautas. E essa questão também, né, da diferença mesmo entre homens e mulheres do ponto de vista físico, fisiológico, e como que cada um reage, ou se não reage, ou se do ponto de vista para a questão das condições espaciais são absolutamente iguais, pouco importa a diferença que nós temos. Se pudesse falar um pouquinho sobre isso também, e essa questão do que sofre mais, se é lá ou se é na questão da reentrada ou na saída, enfim. Não, essa pergunta é bem interessante, eu até acredito que o Ricardo tem algum conhecimento na área, né? Porque o que ele fala tanto da decolagem quanto da aterrissagem, nós temos o inverso da microgravidade, nós temos a hipergravidade, né? Nós temos uma força gravitacional, digamos, não é que seja maior, mas ela parece maior, os efeitos dela é como se nós estivéssemos sob uma força gravitacional como de um planeta como Júpiter, por exemplo, em torno de 13,5 Gs, né? Mas, enfim, sem usar números, mas na hora da decolagem e aterrissagem, nós temos, então, essa hipergravidade. Dependendo do perfil do voo, isso se desenha de uma hipergravidade maior ou menor para o maior ou menor tempo. Mas, em geral, ela é confinada, né? Na decolagem, em torno de 8 minutos, mais ou menos, na aterrissagem, um pouco mais longa, mas assim mesmo restrita. Em termos de ficar no espaço, também vai depender do tempo, né? Nós podemos ficar no espaço uma semana, podemos ficar um mês, 6 meses ou um ano. Eu acho que o recorde contínuo ainda é do Valery Polyakov, o contínuo no espaço, que é de 438 dias, o cosmonauta russo. Mas, enfim, quanto mais tempo se fica, mais o corpo sofre, mais o corpo se adapta à microgravidade, mais dificuldade tem no retorno à Terra. Então, nós temos até a medicina, a saúde espacial, que lida com o momento no espaço, no in-flight, né, durante a missão, e após o voo, né, que vai também tentar, digamos, readaptar o astronauta física, mentalmente, socialmente, profissionalmente, né, a sua situação aqui na Terra. Em relação a mulher e homem, é óbvio, né, que a mulher e o homem têm a diferenças anatômicas, fisiológicas e até mesmo médicas, no sentido não claro, não se imagina que um homem vai ter um câncer de ovário e uma mulher um câncer de próstata, por exemplo, não é esse Sim. tipo de diferença médica, mas na expressão de uma mesma doença ou na resposta a tratamentos. Infelizmente, desde o Gagarin até agora, vamos dizer que nós temos em torno de 600 astronautas, apenas 11% são mulheres. Então, hoje, o conhecimento que se tem é da medicina, ou da fisiologia, ou da saúde espacial masculina, digamos. Muito pouco da feminina.
E já se vê, como tu pontuasse, já se vê algumas diferenças importantes. Uma delas é de um achado recente, né, que é um aumento da pressão dentro do cérebro, chamada pressão intracraniana, dentro do crânio do cérebro, Certo. que afetou apenas homens até o momento. Apesar de ser uma grande preocupação, afetou, digamos, o astronauta homem. As mulheres não, mas talvez porque o número seja muito menor. Porque o número, exato, e aí entra a questão Vários. proporcionalmente, entendi. Então, nas minhas pesquisas, por exemplo, que fiz muito no Brasil, né, quando a gente tinha o Centro de Microgravidade na PUC, o Microg, e agora em várias outras universidades, né, que eu leciono e faço pesquisa, eu sempre prezo ter um grupo de mulheres nos estudos em terra, porque até nisso a mulher está em defasagem. Não é só na questão das missões em si, mas também nos projetos em terra que estudam em simulações né, simulações de estudos como análogos espaciais diversos na água, no ar ou na terra, tem vários análogos espaciais. Em geral, são estudados os homens também. E aí, de novo, entra a questão homens saudáveis, né? Sim. Nós temos que começar a trazer mais mulheres para dentro desses estudos, mais pessoas com doenças, mais diferentes faixas etárias, diferentes etnias. Nós temos que entender melhor o ser humano como um todo, e não apenas o homem saudável de 35 a 45 anos, que, em geral, da raça branca, que vai... Sim. Professora, então, essa questão da popularização do espaço mesmo, em relação a mais empresas, mais entrantes, mais pessoas indo para o espaço, ainda que sejam voos suborbitais, vão e voltam em poucos minutos, etc. Mas isso é bom para a medicina espacial porque vai te dar uma base maior de dados para a pesquisa. Não, com certeza. Como eu disse, até eu acho que nós vamos ter um aprendizado muito grande nesse momento. Temos que, ao mesmo tempo, fazer isso com segurança suficiente para que os primeiros viajantes não sofram ou não se exponham, melhor dizendo, a riscos que possam ser evitados ou calculados melhor, né? Então, esse aprendizado ele tem que ser feito com cuidado, não pode ser tudo aprendizado, porque nisso acabam que pessoas podem sofrer, né? E adoecer ou até morrer, né? Em acidentes. Claro. Então, tudo isso tem que ser feito com muita cautela. Mas, de qualquer maneira, vai ser eu acredito que nós vamos começar a abrir uma área que vai trazer até para essas startups, não precisa ser as grandes companhias, né? Startups, novos equipamentos médicos para serem desenvolvidos, né? Novos softwares. Claro que quanto mais vamos supor, só como exemplo, nós temos um hotel no espaço, que é o que estão falando agora. Isso. Então, nós temos um hotel, nós vamos ter dois tipos de viajantes, os que trabalham no hotel e os que... Não é verdade? E claro, e a gente precisa ficar muito mais tempo, né? Então, nós temos que ter como monitorar essas pessoas, etc. E eu acredito muito no uso da medicina digital, né, da saúde digital, até uma das minhas áreas de concentração, e dentro disso do uso da realidade virtual, da realidade aumentada, que a gente juntos se chama realidade estendida, agora do metaverse, da verso, e até assim como uma notícia de última hora, né, acho que não sei se o pessoal viu, mas foi feito o primeiro teletransporte holográfico, né, internacional, agora recentemente, e a NASA, então, quer mandar para a Estação Espacial Internacional o holograma de um médico, né? E eu acho que tudo isso somado essa evolução da tecnologia, dessa saúde digital aplicada à ciência espacial, vai ser uma forma de nós conseguirmos melhorar, né, ou dar mais segurança e um tratamento melhor, um manejo melhor
para esses viajantes Exato. todos, não só para os astronautas, mas para todos esses viajantes que Sim. vão começar a popular aí a órbita terrestre. Pois é. Não, e muito interessante, você acabou de falar da questão do holograma, me lembrou aquilo que a gente falou no início, né? A correlação com as artes e com a ficção científica, como que isso impacta também nas atividades espaciais. Então a gente começa eu lembrei aqui na hora do lado do Star Wars, lá do holograma, lá do Obi-Wan, lá com a Princesa Leia, aquela coisa toda. Então, assim, como isso, né, todas as áreas do conhecimento, insistindo aqui nisso, voltam e a gente tem essa correlação aqui com o espaço. Eu queria realmente aqui agradecer a todos os que estão fazendo perguntas aqui, mas infelizmente por conta do prazo, do tempo aqui, o Sávio, né, Luiz Martins, que falou que é advogado, mas também atua como na matéria do direito médico e da saúde, fez uma pergunta aqui interessantíssima. Depois eu passo para a professora as perguntas escritas. O Rui também, né, que fala aqui sobre a questão das operadoras suborbitais, questão de passageiros, medidas de segurança, questão de despressurização. Então, assim, muitas perguntas, eu agradeço realmente a todos, mas infelizmente, por conta aqui do nosso tempo que já passou, já estamos aqui 2h50, já quase encerrando, eu realmente gostaria de passar aqui a palavra para a professora Thais fazer as últimas, enfim, o que ela gostaria de falar aqui ou de deixar de recado aqui para todos que estão ouvindo, e pedindo desculpa mais uma vez por não poder responder ao vivo aqui as perguntas, mas que eu repasso para a professora assim que possível. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, fico muito contente de poder, de alguma maneira, trazer a minha área de expertise para o público, né, o público brasileiro, e motivar as pessoas dentro das suas áreas de atuação a de alguma maneira, integrar e colaborar com a ciência espacial, porque precisaríamos muito de todos, né? O ser humano não vai parar agora, né? Nós já enveredamos pelo ar desde a época dos balões, dirigíveis, aviões, chegamos às naves espaciais, estações espaciais, e agora vamos além e vamos morar fora da Terra e vamos ir a Marte um dia. Então, para que isso realmente aconteça, nós precisamos do apoio e do conhecimento, do trabalho, da dedicação de todas as áreas do conhecimento, eu diria, e gostaria muito que esse bate-papo que se fez hoje tenha, de alguma maneira, motivado a todos a contribuir conosco. Tenho certeza, professora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelo seu tempo aqui conversando conosco. Tenho certeza que vários estudantes e profissionais, não só estudantes, mas se motivaram e ainda mais. Tenho certeza que a gente vai alcançar aí esse público. E a ideia do Space Café em português também, eu vejo muita gente pedindo para botar em inglês e tal. Não tem problema nenhum, só que a ideia aqui é atingir um público maior que muitas vezes até por uma questão linguística, barreiras linguísticas, não consegue acompanhar as palestras em outro idioma. Então, a ideia é trazer esse conhecimento a essas pessoas, como você, professora. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite a participar aqui do Space Café. So, Chiara, I think we have finished here, and it's up to you guys. Thank you. Thank you so much. Sadly, again, really need to brush up my Portuguese, but it sounded like a great conversation. And before we leave for today, I'd like to give a rundown of our next events. And as you can see, we have quite a lot planned for August. So this week, on the 11th of August, at 12:30 p.m. CST, we will have our next law breakfast hosted by Stephen Freeland, and this time with his guests, Annie Hanmer and Chris Johnson. And since it's a new time for our American friends, we also hope that, Ian, you can be able to attend as well, because it will be 7:30 for you, which is a bit more forgiving. I see a thumbs up, so that's great. Hope to see many more of you there as well. Then on the 16th of August, we're starting up our 33 minutes again after a summer break, and we'll be there with our 33 minutes with Professor Kai-Uwe Schroge on
Europe's space ambitions, what's going to happen during the autumn of 2022. We'll be discussing also the role of the ESA's council at the ministerial for this transition. And this Space Cafe will be live from our studio in Berlin, so that's going to be really fun to watch. Then just a day later, on the 17th of August, we'll have our next Space Cafe Austria by the wonderful Judith Delaney and her guest, Christian Klosch, be talking about the topic of space junk or museum object. How important is our shared space history? And this will be in German. Then on the 23rd of August, we have two great events. Firstly, we'll have our very first Space Cafe Singapore at 9 a.m. CEST by Lynette Tan of the Singapore Space and Technology Limited with her guest Mani Thiru of Amazon Web Services. And later that day, we'll have our second Space Cafe Israel hosted by Medad Priente and his guest, Dr. Anna Heller. We'll be talking about never giving up your dreams and the story of the high school nanosatellite program that became a legend. So definitely worth tuning into. And then on the 30th of August, we'll have our next 33 minutes with David Petrillo, answering the questions of, is there enough room for the youth in the European space sector? And how does the Space Generation Advisory Council see this situation? So a full program, as you can see, and you can find all our events online on Eventbrite. And as always, we love to hear your feedback, so please check in with us on Twitter, Facebook, and LinkedIn. Don't forget to sign up to our daily and our bi-weekly newsletters. And if you want to treat yourselves to something special, become a Space Watcher today or help us out in the Supporter program. Thank you all very, very much for your interest today. A huge thank you again to Thais Rossomano and Ian for this inspiring talk and for being our guests. And thanks again to the entire team behind the scenes for doing this great job week in and week out. I hope that you all stay safe and stay healthy. Thanks again for joining us, for showing your interest, and I hope to see you in these next exciting weeks. And in the meantime, visit our website and follow us on social media. And don't forget, become a Space Watcher. Thank you.